Bom dia. Que esta manhã encontre você exatamente onde precisa estar, não apenas fisicamente, mas interiormente, no ponto em que a alma começa a despertar para Deus, antes mesmo que o corpo termine de acordar. Eu te saúdo neste início de dia com respeito, com cuidado e com fé, porque não é por acaso que você está aqui agora, ouvindo ou lendo esta oração. Existe um chamado silencioso de Deus acontecendo dentro de você, e o simples fato de ter parado por alguns instantes já é sinal de que a graça está em movimento. Antes de avançarmos, permita-me te convidar a algo simples e profundo ao mesmo tempo. Caminhe comigo até o final desta oração, como quem percorre um caminho interior sem pressa, sem distrações, sabendo que cada palavra pode tocar um ponto diferente do coração. E se, em algum momento, você sentir que esta oração fala por você, escreva nos comentários um Amém, não como obrigação, mas como um sussurro de fé que diz: eu estou aqui, eu creio, eu confio, eu permaneço. Agora, respire com calma. Inspire profundamente, como quem acolhe a vida. E expire lentamente, como quem entrega o peso que não precisa mais carregar. O dia ainda nem começou por completo, e este é um instante precioso, porque tudo ainda pode ser orientado, tudo ainda pode ser consagrado, tudo ainda pode ser conduzido pela fé. Afaste tanto quanto puder os ruídos externos e internos. Este momento é seu e de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti com o coração aberto, consciente de que cada amanhecer é uma nova oportunidade que brota da Tua misericórdia. Não cheguei até aqui apenas por disciplina ou hábito, mas porque existe dentro de mim uma necessidade profunda de Ti, necessidade de sentido, de direção, de luz. Minha fé, Senhor, é o que hoje conduz o meu caminho, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem ver com clareza tudo o que virá. Tu conheces minha história, conheces minhas lutas, conheces as perguntas que me acompanham e até aquelas que eu nunca tive coragem de formular em palavras. Nada em mim Te é oculto. Por isso, não me apresento com discursos elaborados, mas com a verdade do que sou agora. A fé que trago talvez não seja perfeita, talvez esteja marcada por dúvidas, cansaços e esperas longas, mas ainda assim é fé, e é com ela que eu me aproximo de Ti neste início de dia. Senhor, eu reconheço que este dia não está sob o meu controle absoluto. Haverá encontros, decisões, situações inesperadas e desafios que ainda desconheço. Mas também reconheço algo maior e mais profundo. Este dia está sob o Teu olhar, e isso muda tudo. Quando a fé conduz o caminho, eu não caminho sozinho. Caminho acompanhado, sustentado, orientado por um Deus que não se distrai, não se ausenta e não abandona os seus filhos. Eu te entrego agora, com liberdade interior, os primeiros pensamentos desta manhã. Entrego as preocupações que já tentam ocupar espaço antes mesmo do dia avançar. Entrego os medos que insistem em se repetir. Entrego também os planos, os desejos e as expectativas. Não quero que nada disso caminhe separado de Ti. Que a fé seja o eixo que organiza tudo, que filtra, que orienta e que purifica cada intenção. Espírito Santo, presença viva de Deus em mim, eu te peço que despertes minha consciência para aquilo que realmente importa hoje. Ensina-me a distinguir o essencial do supérfluo, o urgente do importante, o que vem de Ti do que apenas me dispersa. Que a fé que hoje conduz o meu caminho seja lúcida, madura e encarnada na realidade, capaz de iluminar escolhas concretas e atitudes simples ao longo do dia. Jesus, meu Senhor e meu Mestre, eu escolho neste momento
confiar mais na tua palavra do que nas minhas próprias interpretações. Quantas vezes eu tentei conduzir a vida apenas com minhas forças e me vi cansado, frustrado ou perdido. Hoje, conscientemente, eu faço uma escolha diferente. Eu te sigo, mesmo sem ter todas as respostas. Mesmo sem compreender todos os processos, a fé que me une a ti é maior do que a necessidade de controlar tudo. Pai amado, que esta oração seja como uma raiz que se aprofunda silenciosamente no coração, sustentando todo o restante do dia. Que a fé não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão renovada, um posicionamento interior que me mantém firme mesmo quando o vento sopra forte. Que eu me lembre ao longo das horas que comecei este dia contigo e que isso dá sentido a cada passo que ainda darei. Eu permaneço agora alguns instantes diante de ti, Senhor, não para pedir, mas para estar. Porque sei que antes de qualquer palavra, o que sustenta a fé é a presença. E na tua presença eu descanso, eu confio e eu permito que o caminho comece a ser traçado, não apenas diante de mim, mas dentro de mim. Talvez você não perceba imediatamente, mas há graças silenciosas que já aconteceram antes mesmo de você abrir os olhos hoje. E é exatamente por isso que agora o coração é convidado a um movimento essencial, a gratidão. Senhor meu Deus, neste instante eu não começo pedindo, não começo suplicando, não começo apresentando necessidades. Eu começo agradecendo. Agradecendo porque acordei, porque respiro, porque meu coração bate sem que eu precise ordená-lo, porque a vida continua acontecendo em mim, apesar de todas as fragilidades que carrego. O simples fato de estar vivo neste amanhecer já é um sinal concreto da tua misericórdia, que se renova, discreta e fiel, a cada manhã. Obrigado, Senhor, por este novo dia que não estava garantido, que não era óbvio, que não era uma obrigação do tempo, nem uma conquista minha. Este dia é dom. Este dia é graça. Este dia é oportunidade. E quando eu reconheço isso, algo muda dentro de mim, porque deixo de tratá-lo como mais um dia comum e passo a enxergá-lo como um presente confiado às minhas mãos. Eu te agradeço pelo corpo que me sustenta, mesmo com limitações, cansaços e dores. Obrigado pelos olhos que veem, pelos ouvidos que escutam, pela mente que pensa, pelas mãos que podem trabalhar, cuidar e construir. Mesmo aquilo que às vezes reclamo carrega em si um valor imenso quando comparado à ausência. Ensina-me, Senhor, a não banalizar o que funciona, só porque me acostumei com o milagre diário que isso representa. Obrigado pela minha história, inclusive pelas partes que eu ainda não compreendo totalmente. Obrigado pelos caminhos que deram certo e também por aqueles que me ensinaram através da dor. Hoje, eu reconheço que até as experiências difíceis, quando atravessadas contigo, se tornam fonte de amadurecimento e crescimento interior. Nada foi inútil quando vivido sob o teu olhar. Eu te agradeço pelas pessoas que fazem parte da minha vida, pelas que caminham comigo há anos e pelas que chegaram recentemente, pelas que me sustentam com amor e pelas que me desafiam a crescer. Cada rosto, cada nome, cada encontro carrega uma lição e uma oportunidade de amar mais e melhor. Mesmo as ausências, Senhor, eu te apresento com gratidão, porque sei que elas também moldaram quem eu sou hoje. Obrigado, Pai, pelo alimento que chega à minha mesa, pelo teto que me abriga, pela possibilidade de trabalhar ou de buscar o sustento com dignidade. Em um mundo marcado por tantas desigualdades, reconhecer o que recebo diariamente é também um chamado à responsabilidade e à partilha. Que minha gratidão nunca seja estéril, mas gere consciência e generosidade. Agradeço-te, Senhor, pela fé que me habita,
mesmo quando pequena, mesmo quando vacilante. Há dentro de mim uma chama que não se apagou, e isso não é mérito meu, mas obra da tua graça. Em meio a tantas vozes, distrações e ruídos, ainda consigo voltar-me a ti em oração. Isso por si só já é um grande motivo de louvor. Obrigado pela igreja que me acolhe, que me ensina, que me corrige e que caminha comigo ao longo da vida. Agradeço pelos sacramentos, fontes vivas da tua presença, que sustentam minha fé nos momentos de força e também nos dias de fraqueza. Mesmo quando não compreendo tudo, escolho agradecer pelo dom de pertencer. Senhor, muitas vezes eu passo pelos dias com pressa demais para perceber o quanto recebo. Hoje eu quero fazer diferente. Quero alongar este momento de gratidão para que o coração aprenda, pouco a pouco, a olhar a realidade com mais profundidade. A gratidão me educa, me recentra e me devolve a verdade. Tudo é graça. Obrigado pelos livramentos que eu nem cheguei a perceber, pelas portas que se fecharam para me proteger, pelas decisões que não tomei e que hoje entendo como cuidado teu. Há tantas formas de amor invisível agindo ao meu redor, e mesmo sem conseguir nomear todas elas, escolho confiar e agradecer. Recebe, Senhor, este louvor simples, mas sincero, que ele purifique meu olhar e prepare meu coração para tudo o que ainda será vivido hoje. Que a gratidão seja o solo fértil onde a fé continua a crescer, silenciosa, firme e constante, enquanto eu sigo aqui na tua presença, permitindo que este dia avance sob a tua condução. Há momentos em que o coração percebe, com lucidez serena, que para avançar com leveza é preciso antes permitir que Deus toque aquilo que ainda pesa por dentro. Senhor meu Deus, depois de te agradecer pelos dons visíveis e invisíveis, eu me coloco agora diante de ti com um olhar honesto sobre mim mesmo. Não um olhar de condenação, mas um olhar de verdade. Um olhar iluminado pela tua luz, que não acusa para destruir, mas revela para curar. Diante de ti, eu não preciso fingir força quando estou cansado, nem esconder fragilidades que tu já conheces profundamente. Eu reconheço, Senhor, que nem sempre vivi com a consciência clara da tua presença. Houve pensamentos que me afastaram de ti, palavras que feriram mais do que construíram, atitudes que não refletiram o amor que recebi. Houve omissões, silêncios por medo, escolhas apressadas e decisões tomadas sem oração. Hoje, com o coração desperto, eu trago tudo isso à tua misericórdia. Não me aproximo de ti com medo, mas com confiança, porque sei que o teu perdão não humilha, não diminui, não aprisiona. O teu perdão levanta, restaura e devolve dignidade. Quando eu reconheço minhas falhas diante de ti, não estou me definindo pelo erro, mas permitindo que a tua graça me redefina pelo amor. Senhor, purifica meu coração daquilo que não vem de ti. Purifica intenções confusas, motivações misturadas, desejos desordenados. Lava com tua misericórdia os ressentimentos guardados, as mágoas antigas, as culpas repetidas que insistem em ocupar espaço dentro de mim. Eu não quero carregar pesos que já poderiam ter sido entregues ao teu cuidado. Eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes em que confiei mais nas minhas próprias forças do que na tua graça. Perdão quando rezei sem atenção, quando ouvi sem escutar, quando vivi distraído daquilo que realmente importa. Perdão pelas vezes em que soube o bem a fazer e adiei, e pelas vezes em que falei quando deveria ter silenciado. Tudo isso eu coloco agora diante de ti, sem justificativas, sem defesas, apenas com o desejo sincero de recomeçar. Que o teu perdão, Senhor, não seja apenas algo que eu escute, mas algo que eu experimente profundamente.
que ele atravesse minha mente, alcance minhas emoções e transforme minhas atitudes. Que eu não fique preso ao passado, mas use o passado como aprendizado para viver o presente com mais consciência e o futuro com mais esperança. Espírito Santo, vem agora iluminar aquilo que ainda precisa ser tocado. Revela com delicadeza o que precisa ser curado. Não permitas que eu fuja de mim mesmo, mas também não deixes que eu me perca em culpas estéreis. Conduze-me pelo caminho do arrependimento verdadeiro, aquele que gera mudança, liberdade e paz interior. Senhor Jesus, eu te contemplo como aquele que conhece a fragilidade humana por dentro. Tu não te afastaste do pecador, mas te aproximaste com misericórdia. Hoje, eu confio que o mesmo olhar que alcançou tantos corações feridos continua me alcançando. Que eu possa sentir, mesmo agora, a tua presença que não acusa, mas chama pelo nome e oferece um novo começo. Purifica também, Senhor, a minha forma de olhar os outros. Muitas vezes sou exigente demais com quem caminha ao meu lado e indulgente comigo mesmo. Outras vezes sou duro comigo e incapaz de acolher minha própria história. Ensina-me a viver reconciliado comigo, com os outros e contigo. Porque um coração purificado se torna um espaço onde a tua paz pode habitar. Que esta purificação interior prepare o terreno para tudo o que ainda virá neste dia. Que minhas palavras sejam mais conscientes, minhas escolhas mais alinhadas com o bem, meus gestos mais simples e verdadeiros. Não quero apenas começar de novo, Senhor. Quero começar melhor, sustentado pela tua graça e guiado pela tua luz. Eu permaneço agora em silêncio interior, permitindo que o teu perdão continue agindo além das palavras. Que ele organize o que estava confuso, alivie o que estava pesado e fortaleça o que estava frágil, enquanto meu coração se mantém aberto, atento e disponível para seguir adiante, transformado por ti. Senhor meu Deus, agora que meu coração foi tocado pela tua misericórdia, eu dou um passo consciente e livre. Eu te ofereço este dia, não como quem entrega sobras, mas como quem consagra o que tem de mais concreto, mais real, mais cotidiano. Este dia que começa, com suas horas, encontros, tarefas, desafios e possibilidades, eu coloco inteiramente em tuas mãos. Que nada fique fora da tua presença, que nada caminhe separado da tua vontade. Eu consagro a ti, Senhor, cada pensamento que ainda vai nascer em minha mente. Que eles não sejam dominados pela pressa, pela ansiedade ou pelo medo, mas orientados pela verdade, pela clareza e pela esperança. Consagro também minhas palavras, para que eu saiba quando falar e quando silenciar, quando orientar e quando apenas escutar. Que minha boca não seja instrumento de divisão, mas de paz e construção. Consagro a ti, Pai, as minhas ações. Tudo aquilo que farei hoje, desde as tarefas mais simples até as decisões mais importantes, eu desejo realizar contigo e para ti. Que o meu trabalho, seja ele qual for, não seja apenas meio de sustento, mas expressão de dignidade, serviço e colaboração com a tua obra criadora. Que eu não execute apenas por obrigação, mas com consciência, responsabilidade e sentido. Senhor, eu te ofereço também aquilo que não planejei. As interrupções, os imprevistos, as mudanças de rota que podem acontecer ao longo do dia. Muitas vezes, é exatamente nesses momentos que a tua vontade se manifesta de forma mais clara. Dá-me um coração flexível, capaz de ajustar os planos sem perder a paz, capaz de enxergar oportunidade onde antes eu via apenas obstáculo. Eu consagro a ti, Deus fiel, as minhas limitações. Não quero escondê-las, nem fingir que não existem.
Ofereço meu cansaço, minhas inseguranças, minhas dificuldades de concentração, minhas fragilidades emocionais. Tudo isso, colocado em tuas mãos, deixa de ser impedimento e se transforma em espaço para a tua graça agir com mais força. Que eu não confie apenas na minha capacidade, mas na tua ação em mim. Consagro também, Senhor, minhas relações. As pessoas com quem vou conviver hoje, sejam elas próximas ou passageiras. Que eu saiba ser presença respeitosa, justa e atenta. Que eu não use ninguém para meus próprios interesses, mas que saiba reconhecer em cada pessoa um filho ou uma filha amada por ti. Que meus gestos revelem mais amor do que impaciência, mais compreensão do que julgamento. Pai, eu te entrego minhas escolhas, as pequenas e as grandes, aquilo que parece simples e aquilo que exige discernimento mais profundo. Que o teu Espírito me conduza estrategicamente, iluminando os caminhos, mostrando o que edifica e afastando o que desvia. Que eu não haja apenas por impulso, mas com sabedoria. Que cada escolha seja um passo a mais na direção do bem. Eu consagro a ti, Senhor, os meus desejos, aqueles que reconheço como bons e também aqueles que precisam ser purificados. Não quero viver dominado por vontades desordenadas ou expectativas irreais. Ensina-me a desejar o que está alinhado com o teu coração. Ensina-me a esperar quando for necessário e a agir quando for o tempo certo. Consagro-te, Pai, o ritmo deste dia. Que eu saiba equilibrar ação e silêncio, trabalho e descanso, esforço e confiança. Que eu não viva atropelando as horas, nem desperdiçando oportunidades. Dá-me inteligência espiritual para organizar o tempo de forma saudável, respeitando meus limites e honrando as responsabilidades que me foram confiadas. Senhor, eu te ofereço desde já as alegrias que ainda virão e também as cruzes que possam surgir. Se houver momentos de satisfação, que eu não me esqueça de ti. Se houver dificuldades, que eu não te abandone. Quero viver tudo contigo, sem separar o sagrado do cotidiano, sem dividir a vida em compartimentos. Tudo é teu, porque tudo vem de ti. Recebe, ó Deus, esta consagração simples, mas consciente. Que ela não fique apenas neste momento de oração, mas se desdobre ao longo das horas, influenciando atitudes, palavras e decisões. Que este dia, inteiramente entregue a ti, seja um espaço fértil onde a tua vontade possa se realizar de forma concreta, enquanto meu coração permanece atento, disponível e disposto a continuar caminhando sob a tua condução. Enquanto o dia avança silenciosamente à frente, o coração atento percebe que caminhar com Deus também significa pedir, com confiança e clareza, a proteção que vem do alto. Senhor meu Deus, agora que este dia já foi entregue e consagrado em tuas mãos, eu elevo a ti um pedido consciente e cheio de confiança. Guarda-me, não apenas de perigos evidentes, mas também daqueles que não consigo enxergar. Protege meu corpo, minha mente, minhas emoções e minha vida espiritual. Que nada que não venha de ti encontre espaço para agir em mim ou ao meu redor. Coloco-me, Senhor, sob o teu cuidado amoroso, reconhecendo que existem batalhas que não se veem, lutas silenciosas que acontecem no interior e influências que tentam afastar o coração da verdade. Dá-me a graça de não ser ingênuo, mas também de não viver com medo. Que eu confie na tua força, sabendo que a verdadeira segurança nasce da tua presença constante. Guarda meus pensamentos, Pai, para que não sejam invadidos por ideias que geram confusão, desânimo ou divisão interior. Protege minha mente contra aquilo que rouba a paz e enfraquece a esperança. Que eu saiba reconhecer o que vem de ti e afastar com serenidade tudo aquilo que tenta me desviar do bem.
Protege minhas palavras, Senhor, que eu não use a fala para ferir, manipular ou espalhar negatividade. Que minha voz seja instrumento de clareza, verdade e respeito. Livra-me de respostas precipitadas, de julgamentos duros e de reações impulsivas. Que minhas palavras sejam pensadas, ponderadas e guiadas pela caridade. Eu te peço também proteção para os meus passos. Que eu esteja no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Afasta-me de caminhos que não conduzem à vida, mesmo quando parecem atraentes ou fáceis. Se for necessário mudar a rota, dá-me sensibilidade para perceber e humildade para aceitar. Senhor, guarda minhas relações. Protege-me de vínculos que drenam a energia interior, que confundem, que afastam da verdade. E protege também aqueles que caminham comigo, minha família, meus amigos, meus colegas, que todos estejam sob o teu cuidado. Que nossa convivência seja marcada mais pelo diálogo do que pelo conflito, mais pela construção do que pela disputa. Eu peço, Pai, proteção contra todo tipo de mal que tenta se disfarçar de normalidade, contra atitudes que parecem pequenas, mas corroem o interior, contra hábitos que enfraquecem a alma aos poucos, contra tudo aquilo que vai se infiltrando de forma silenciosa e, quando percebido, já criou raízes profundas. Dá-me vigilância interior e lucidez espiritual. Reveste-me, Senhor, com a tua paz. Que ela seja como um escudo que protege o coração das tempestades externas e internas. Que mesmo diante de pressões, cobranças e conflitos, eu consiga manter o equilíbrio. Que a tua paz não dependa das circunstâncias, mas seja fruto da confiança em ti. Protege-me também do cansaço excessivo que rouba a clareza, da pressa que gera erros, da ansiedade que paralisa. Ensina-me a reconhecer meus limites e a respeitá-los. Que eu saiba pausar quando necessário, respirar, reorganizar e seguir adiante com mais consciência e serenidade. Senhor, coloco-me sob a tua luz. Que tudo aquilo que não é bom, verdadeiro ou justo seja revelado e afastado. Que nenhuma armadilha encontre espaço, que nenhuma intenção mal direcionada prospere. Não por minha força, mas porque confio no teu cuidado constante e fiel. Que esta proteção não me torne fechado ou defensivo, mas seguro, seguro para amar, para servir, para agir com coragem. Protegido por ti, eu posso avançar sem medo, porque sei que não caminho sozinho e que nada foge do teu olhar atento. Permanece comigo, Senhor, envolvendo este dia com tua proteção silenciosa e eficaz. Que eu siga adiante com o coração tranquilo, os passos firmes e a alma confiante, enquanto continuo caminhando na tua presença, atento ao que ainda será revelado ao longo deste dia. Senhor meu Deus, neste momento eu te peço algo essencial para este dia. Guia-me, não apenas nos grandes cruzamentos da vida, mas também nas pequenas escolhas que, somadas, constroem o rumo do meu caminho. Dá-me direção clara quando a mente estiver confusa, luz quando as opções parecerem semelhantes e sabedoria quando o silêncio for a única resposta possível. Eu não quero apenas avançar, quero avançar contigo. Concede-me, Pai, um olhar atento para perceber os sinais que o Senhor coloca ao longo do dia. Muitas vezes a tua resposta não vem em forma de voz clara, mas através de acontecimentos, encontros, palavras simples ou até mesmo de um incômodo interior que pede revisão de rota. Ensina-me a não ignorar esses sinais e a não endurecer o coração quando o Senhor me chama a ajustar o caminho. Eu te peço sabedoria, Senhor, não aquela que se limita ao acúmulo de informações, mas a sabedoria que nasce da escuta, da experiência e da humildade. Que eu saiba unir razão e fé,
planejamento e confiança, esforço humano e abandono em ti. Livra-me de decisões precipitadas e também da paralisia causada pelo medo de errar. Que eu saiba discernir o tempo de agir e o tempo de esperar. Guia meus pensamentos, Pai, para que eu não seja governado por impulsos passageiros, emoções desordenadas ou pressões externas. Que eu aprenda a pensar com profundidade, a refletir antes de decidir, a considerar as consequências dos meus atos. Dá-me clareza interior para não confundir desejo com necessidade, nem urgência com importância. Senhor, direciona minhas prioridades. Em meio a tantas demandas, compromissos e expectativas, ajuda-me a reconhecer o que realmente merece atenção e investimento. Que eu não gaste energia com o que é vazio, nem tempo com o que não constrói. Ensina-me a organizar o dia de forma estratégica, sem perder a sensibilidade espiritual e humana. Eu te peço discernimento, Pai, especialmente nos momentos em que tudo parece bom à primeira vista. Nem tudo o que é fácil edifica, nem tudo o que agrada imediatamente conduz à vida plena. Dá-me um coração treinado para distinguir o bem aparente do bem verdadeiro, que eu saiba dizer não quando necessário, e sim quando for coerente com a tua vontade. Guia-me também nas relações, Senhor. Mostra-me como agir com cada pessoa, como falar, como escutar, como estabelecer limites saudáveis. Que eu não seja conduzido por expectativas alheias que me afastam de mim mesmo e de ti. Ensina-me a ser firme sem ser rígido, aberto sem ser ingênuo, disponível sem me perder. Senhor, direciona minhas decisões profissionais, familiares e pessoais. Que eu não busque apenas resultados imediatos, mas escolhas que gerem frutos duradouros. Dá-me visão de longo prazo, paciência para processos e constância para seguir, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Que eu confie que o Senhor trabalha também no invisível. Ilumina, Pai, os momentos de dúvida. Quando eu não souber qual passo dar, ensina-me a permanecer em oração ao invés de agir por ansiedade. Que eu aprenda a respeitar o tempo do discernimento, sabendo que esperar em Ti nunca é perda, mas preparação. Que eu não force portas que ainda não estão prontas para se abrir. Senhor, conduz-me para que eu não me desvie do essencial. Que o sucesso não me afaste da simplicidade, que o cansaço não me roube a esperança e que as dificuldades não me façam perder o sentido do caminho. Dá-me direção interior, para que mesmo em dias confusos, eu saiba para onde estou indo e por que estou caminhando. Que a tua sabedoria, Pai, se manifeste também nas pequenas decisões do cotidiano, na forma como organizo o tempo, respondo às pessoas, enfrento desafios e acolho limites. Que cada escolha seja um passo consciente, alinhado com o propósito que o Senhor sonhou para mim. Eu permaneço agora diante de Ti, Senhor, com o coração aberto, disposto a ouvir, a aprender e a ajustar o caminho sempre que for necessário. Que a Tua direção continue se revelando com suavidade e firmeza, enquanto sigo adiante, atento, confiante e disponível para acolher o que ainda precisa ser iluminado neste dia. À medida que o coração aprende a caminhar guiado e sustentado por Deus, ele naturalmente se expande e percebe que a oração nunca termina em si mesma, mas sempre se abre para o outro. Senhor meu Deus, agora eu amplio o horizonte do meu coração e apresento diante de Ti não apenas a minha vida, mas também a vida daqueles que caminham comigo e daqueles que nem sequer conheço, mas que neste exato momento precisam da Tua graça. Ensina-me a rezar sem egoísmo, a interceder sem pressa, a amar também através da oração silenciosa e perseverante. Eu te apresento, Pai, a minha família, cada rosto, cada história, cada necessidade,
Tu conheces as alegrias que nos unem e também as feridas que ainda precisam de cura. Derrama tua paz onde há tensão, tua luz onde há confusão, teu amor onde há distância. Que os lares sejam espaços de acolhimento, diálogo e respeito, mesmo em meio às dificuldades do cotidiano. Intercedo, Senhor, pelos que caminham comigo no trabalho, nos estudos, nos ambientes onde passo grande parte do meu dia. Quantas histórias se cruzam sem que saibamos o peso que cada um carrega. Dá-nos sensibilidade para sermos mais humanos uns com os outros. Que a convivência não seja marcada pela competição excessiva, mas pela colaboração e pela justiça. Eu te apresento, Pai, aqueles que enfrentam o sofrimento físico ou emocional. Os doentes, os cansados, os desanimados, os que convivem com dores visíveis e invisíveis. Visita cada um com tua presença consoladora. Dá força aos corpos enfraquecidos, esperança aos corações abatidos e serenidade àqueles que aguardam respostas que parecem demorar. Intercedo também, Senhor, por aqueles que vivem momentos de confusão interior, que não sabem qual caminho seguir, que se sentem perdidos ou sobrecarregados. Que a tua luz alcance essas almas. Que encontrem pessoas certas, palavras oportunas e sinais claros que os ajudem a reencontrar direção e sentido. Pai, eu coloco diante de ti aqueles que se afastaram da fé, que se decepcionaram, que se fecharam ou que nunca te conheceram verdadeiramente. Não os entrego ao julgamento, mas à tua misericórdia. Que o teu amor os alcance de maneira delicada e respeitosa. Que cada um encontre, no tempo certo, um caminho de reencontro contigo. Intercedo, Senhor, pelos que carregam mágoas profundas, ressentimentos antigos, feridas não cicatrizadas. Quantas vezes a dor se transforma em dureza e o silêncio em isolamento. Toca esses corações com tua graça restauradora. Dá-lhes a coragem do perdão, não como esquecimento, mas como libertação. Eu te apresento também, Pai, aqueles que têm autoridade e responsabilidade sobre outros. Líderes, educadores, profissionais da saúde, governantes, todos os que tomam decisões que impactam muitas vidas. Concede-lhes sabedoria, ética e sensibilidade humana. Que suas escolhas não sejam guiadas apenas por interesses pessoais, mas pelo bem comum. Intercedo pela Igreja, Senhor, comunidade viva de fé, feita de pessoas concretas, com virtudes e limites. Fortalece os que servem, sustenta os que se doam, renova os que estão cansados. Que a Igreja seja cada vez mais sinal de esperança, misericórdia e verdade em meio ao mundo. Pai, eu te apresento também aqueles que partiram desta vida, as almas que já não podem mais rezar por si mesmas. Que a esperança da ressurreição console os corações que sentem saudade. Intercedo, Senhor, por aqueles que neste momento se sentem sozinhos, mesmo estando rodeados de pessoas. Pela solidão silenciosa, pela sensação de não pertencimento, pelo vazio interior que nada parece preencher. Que encontrem em ti um refúgio seguro e um sentido que não decepciona. Pai, ensina-me a carregar os outros no coração sem me perder, a rezar sem controlar resultados, a confiar que cada intercessão, mesmo quando parece pequena, é acolhida por ti. Que eu não subestime o poder da oração, feita com amor e perseverança. Recebe, Senhor, todas essas intenções que coloco diante de ti, algumas nomeadas, outras apenas sentidas, que nenhuma se perca. Que todas sejam acolhidas no teu tempo e segundo a tua vontade, enquanto meu coração permanece aberto, solidário e disponível para continuar caminhando contigo, atento ao que ainda precisa ser confiado e entregue. Quando a alma já falou, ouviu, pediu,
agradeceu e intercedeu, surge um desejo profundo de não caminhar sozinha, mas de se deixar conduzir por um coração que já percorreu esse caminho com fidelidade total. Santíssima Virgem Maria, Mãe amorosa e atenta, eu me aproximo de ti neste momento com confiança filial, não como quem busca um atalho, mas como quem reconhece em ti uma presença segura, discreta e constante. Tu conheces os caminhos da fé vivida no cotidiano, conheces as alegrias simples e as dores silenciosas, conheces o peso do sim dito a Deus quando tudo ainda parecia incerto. Por isso, hoje, eu coloco minha vida sob o teu olhar materno. Maria, eu te entrego este dia que já começou a ser vivido. Coloco sob o teu cuidado cada passo que ainda darei, cada decisão que ainda terei de tomar, cada palavra que ainda será dita. Assim como cuidaste dos detalhes da vida escondida em Nazaré, cuida também dos detalhes da minha rotina, daqueles momentos que parecem pequenos, mas que moldam profundamente quem eu me torno. Mãe, ensina-me a guardar no coração aquilo que não compreendo de imediato. Quantas vezes quero respostas rápidas, soluções imediatas, clareza total. Tu, porém, me mostras que a fé amadurece no silêncio, na espera e na confiança. Ajuda-me a não reagir com ansiedade diante do que ainda está em processo, mas a confiar que Deus age mesmo quando tudo parece quieto. Eu me coloco sob o teu manto, Maria. Não para fugir das responsabilidades, mas para enfrentá-las com serenidade. Que teu manto seja para mim proteção contra o desânimo, contra a pressa que desorganiza o interior, contra o medo que paralisa. Que nele eu encontre recolhimento quando o mundo exigir demais e clareza quando as vozes externas tentarem confundir o coração. Mãe do bom conselho, orienta-me nas escolhas. Mostra-me como escutar melhor, como discernir com calma, como agir com firmeza sem perder a ternura. Que eu aprenda contigo a dizer sim ao que vem de Deus e não ao que me afasta do essencial. Que tu me ajudes a reconhecer a vontade do Pai não apenas nos grandes acontecimentos, mas também nas pequenas fidelidades diárias. Maria, eu te confio também minhas relações. Ensina-me a amar como tu amas, sem posse, sem exigências desmedidas, sem querer controlar o caminho do outro. Dá-me um coração disponível, capaz de acolher, de acompanhar e de respeitar os tempos de cada pessoa. Que eu aprenda contigo a estar presente sem invadir, a ajudar sem impor, a servir sem esperar reconhecimento. Eu te entrego, Mãe, aquilo que hoje pesa no meu coração. As preocupações que ainda não se resolveram, as dores que insistem em permanecer, as perguntas que não encontraram resposta. Tu sabes o que é confiar mesmo quando a espada atravessa a alma. Por isso, acolhe o que trago e apresenta tudo ao teu filho, com a delicadeza de quem intercede, sem fazer barulho. Maria, mulher da escuta atenta, ajuda-me a criar espaços de silêncio ao longo do dia, que eu não viva apenas reagindo aos estímulos, às cobranças e às urgências. Ensina-me a parar, a respirar, a ouvir, que eu saiba reconhecer a voz de Deus, mesmo em meio às tarefas comuns e às conversas simples. Mãe da esperança, sustenta-me quando os resultados não aparecem, quando o esforço parece não dar frutos imediatos, quando o cansaço ameaça a constância. Tu sabes esperar, tu sabes confiar, tu sabes permanecer. Que essas virtudes se tornem também parte do meu caminho, não como peso, mas como força interior. Eu consagro a ti, Maria, minha caminhada de fé, não para substituir Deus, mas para me ajudar a permanecer fiel a Ele. Caminha comigo neste dia. Ensina-me a olhar para Jesus, a escutá-lo
e a fazer tudo o que Ele me disser. Que tua presença materna me acompanhe nos momentos claros e também nos mais desafiadores, enquanto sigo adiante com o coração aberto, confiante e disposto a continuar este caminho na presença de Deus. Há um detalhe essencial que muitas vezes passa despercebido no início de cada manhã,